Quando o assunto é diabetes, muito paciente sabe que viver com fome, viver com sede, sempre tá com vontade de ir no banheiro para urinar, são coisas que a gente tem que ficar de olho porque isso são sintomas de diabetes. Mas o que muitas pessoas não sabem é que existem vários sintomas desconhecidos de diabetes. Isso significa que são sintomas que não costumam aparecer ou simplesmente muitas pessoas acham que é uma coisinha normal, uma coisa do cansaço do dia a dia e eles não dão importância. Mas na verdade são sintomas importantes em que inclusive podem ser muito graves quando a gente fala de diabetes que já está indo para uma complicação. Então, se você gostaria de aprender eles, inclusive um hálito que muda no paciente diabético, fica até o final do vídeo. Muito prazer, meu nome é Christian Morato, eu sou médico, eu vivo falando sobre saúde aqui na internet e hoje nós vamos falar sobre sintomas que você não conhece sobre diabetes. Se você não quiser perder mais nenhum vídeo, é muito simples. Se inscreve no canal, deixa o seu curtir e comentário lá embaixo, porque eu vivo falando sobre saúde aqui na internet. Se você se inscrever e ativar o sininho, você não vai perder mais nada, vai estar sempre antenado às informações sobre saúde. Como vocês sabem, o diabetes tem relação com o açúcar no nosso sangue. É muito frequente as pessoas acharem que o diabetes tem apenas relação com doces. Tem muita pessoa, inclusive, que já comentou nos meus vídeos, ou então ataca ali na internet nos comentários, quando eu falo que o arroz pode subir o nosso açúcar no sangue. E só paciente que realmente é diabético sabe que isso é verdade. E óbvio, os médicos. Agora, a pessoa que não sabe nada e que quer ser contra as informações, ela realmente não vai acreditar, porque normalmente o que sai na mídia é que o diabetes tem relação com açúcar. Mas na verdade não. Qualquer carboidrato que a gente come, como por exemplo o arroz, como a batata, inclusive até a batata frita que a gente compra ali, por exemplo no McDonald's, ela pode aumentar o nível do nosso açúcar no sangue. A famosa glicemia, e isso gera sintomas no nosso corpo. Os sintomas mais clássicos de diabetes são aquela vontade de urinar o tempo todo e normalmente é um volume urinário muito alto. Isso a gente chama de poliúria. Ou então o paciente ele tem sede o tempo todo, ele quer viver tomando água e são copos e copos de água. Isso a gente chama de polidipsia. Ou então o paciente está com fome o tempo todo, ele quer comer sem parar. Isso a gente chama de polifagia. E tem também um sintoma que algumas pessoas não sabem, mas existe uma mudança no peso que pode acontecer em alguns pacientes. Normalmente os pacientes eles tendem a ganhar peso com o passar do tempo e isso vai fazendo o paciente desenvolver resistência à insulina e depois o paciente vai ter diabetes, que é um tipo de diabetes tipo 2, tá? Não vou perder muito tempo falando para vocês de cada tipo de diabetes, porque o foco aqui é mais tentar ensinar os sintomas para vocês identificarem e poderem resolver isso aí. Mas pensa, mudança no peso é muito importante. Mas quando o paciente ele começa a desenvolver a doença por si só, o peso dele começa a cair muito e o paciente começa a emagrecer. Mas isso não é algo positivo, porque é um emagrecimento não saudável. Não é só porque você está emagrecendo que isso é bom. Pensa comigo no câncer. O câncer faz a pessoa emagrecer demais, mas isso não é bom para o corpo dela. Do mesmo jeito a tuberculose. A tuberculose faz o paciente perder muitos quilos em questão de dias, de semanas. Isso também não é nada positivo. No diabetes é a mesma coisa. Perder peso demais, sem você estar fazendo dieta, sem ser o seu objetivo de perder peso, não é normal. Então, sintoma importante que você tem que prestar atenção. Outro sintoma que eu gostaria que vocês prestassem atenção é um cansaço extremo. Se você vive se sentindo fadigado, você chega em casa e você não tem força para fazer nada, você quer ficar deitado, dormindo o tempo todo, isso pode ser um sintoma de diabetes. Antes de eu continuar os outros sintomas, eu já quero fazer um adendo aqui. Em vários vídeos meus, aparecem pessoas e falam assim, tá, mas esse sintoma também pode aparecer em tal doença. E sim, isso é verdade, pessoal. Inclusive, quando a gente fala de dor de cabeça, a dor de cabeça pode aparecer em qualquer doença. Quando você está com uma infecção na garganta, você pode ter dor de cabeça. Quando você está resfriado, você pode ter dor de cabeça. Quando você infarta, você pode ter dor de cabeça. Quando sua pressão aumenta, pode ter dor de cabeça. Quando você está tendo um AVC, você pode ter dor de cabeça. E quando você está com açúcar muito alto, você pode ter dor de cabeça também. Só que eu não posso, em um vídeo, falar de todas as doenças existentes na Terra, porque isso seria humanamente impossível. Seria tipo tentar pegar um livro de medicina de 1.500 páginas e querer explicar em um vídeo de 10 minutos. Isso é impossível. Então eu tô tentando fazer um resumão aqui dos sintomas para vocês e o que vocês têm que pensar. Se eu tenho um ou mais dos sintomas relatados aqui, seria importante eu verificar se é realmente
realmente essa doença que está se desenvolvendo no meu corpo. Porque como eu falo em vários vídeos, normal não é você sentir sintoma de nada. Normal é você se sentir saudável. Não é normal você viver com fome, não é normal você viver urinando demais, não é normal você viver cansado, não é normal você ficar perdendo peso. Sentiu esses sintomas, significa que você precisa de tratamento, porque isso pode complicar. Se você percebe que sua visão tá turva e você tá tendo um aumento gradual ali do seu óculos, né? Cada vez o grau do óculos vai aumentando mais e mais. Fica de olho que pode ser sintoma. Normalmente o aumento do açúcar no sangue que não controla pode causar mudança no seu nervo da visão, no famoso nervo óptico, nosso segundo par craniano. Se você tem essa alteração, tem risco. Então fica de olho nesse sintoma de ficar o tempo todo com a visão meio embaçada, mesmo utilizando óculos, ou então se o grau está aumentando demais. Se você vive tendo infecção, também pode ser um sintoma. Uma das que eu gosto de relatar para os pacientes, para eles cuidarem, são as infecções de via urinária. Se você vive tendo infecção de via urinária, que normalmente se caracteriza por uma dor ao urinar, né, uma ardência ali ao urinar, o paciente fala que está queimando quando ele urina, isso significa que você está tendo provavelmente um excesso de liberação de açúcar na sua urina. Não é normal a gente urinar açúcar, não deveria ter glicose, que é o famoso açúcar, na nossa urina. No entanto, num paciente diabético, essa glicose começa a ser liberada por ali. E sabe quem adora açúcar? As bactérias. Quando as bactérias entram na via urinária e encontram aquela urina cheia de açúcar, isso é um manjar para elas. Elas vão entrar ali, vão se hospedar, vão se alimentar, vão se reproduzir, vão fazer ali da via urinária um motel para elas. E elas vão começar a crescer em grande quantidade. Quando elas crescem nessa quantidade, elas vão infectar essa região e vão causar todos aqueles sintomas desagradáveis. Então, se você vive tendo infecção à repetição, infecção de garganta ou qualquer tipo de infecção, tem que ficar de olho. Se de repente você teve algum corte ali na sua pele e percebe que o corte não está cicatrizando fácil, é outro sintoma que você precisa ficar de olho. Pacientes diabéticos tendem a ter dificuldade na cicatrização. É por isso que a gente tem tanto medo de um paciente diabético não controlado passar por alguma cirurgia de urgência ou então sofrer algum tipo de corte indevido em casa, porque a cicatrização disso dá muito trabalho. Eu já vi uma vez uma paciente feminina que ela passou por uma cirurgia, ela era diabética e infelizmente os pontos não cicatrizaram, a gente teve que abrir aquilo lá porque causou uma pequena infecção por conta da diabetes dela e ela acabou tendo, né, que esperar aquela cicatriz fechar por segunda intenção. O que é isso? Não deu pra gente costurar, então a gente só aproximou as bordas e deixou a cicatrização começar de baixo para cima. Sabe quando você vê que você tem um corte que não costura e aí vai cicatrizando de baixo, formando uma casquinha e vai subindo? A gente teve que esperar isso acontecer no abdômen dela, porque infelizmente o quadro dela não permitiu uma cicatrização adequada nos pontos. Outro sintoma importante é um formigamento ou uma dormência que pode aparecer tanto nos pés quanto nas mãos. Tem muito paciente que tem esse formigamento e pode ser por outro motivo, tá? Aumento do ácido úrico, ou então o paciente tem alguma hérnia de disco ali na coluna, mas no caso do aumento do açúcar no sangue por causa da diabetes, também pode aparecer sintoma que tem que ficar de olho. E se você percebeu que recentemente você teve uma mudança de humor, seja porque você está mais irritado, né? Então tá com irritabilidade, está estressado o tempo todo, ou você vive com vontade de chorar e você não era assim, não tem uma causa aparente, né? Não tem um motivo específico que está te levando a isso, é outro sintoma que precisa ficar de olho. E quando a gente tem um paciente com mudança no hálito, é uma das coisas que mais vai preocupar a gente. Qual é essa mudança no hálito? E eu não me refiro apenas àquela pessoa que a gente chega de manhã ali e parece que ela não escovou o dente, que tá com aquele bafo super horrível e você não quer nem chegar perto. Não, eu tô me referindo àquela pessoa que tá com cheiro de fruta no hálito. Qual fruta? É uma maçã verde. Tem muitos livros de medicina que dizem que o hálito pode estar com cheiro de maçã verde ou de vinagre. Já ouvi falar também do hálito de acetona, que é um bem clássico e muitas pessoas utilizam. Ou seja, é um ácido meio cítrico, puxado pro azedinho. Isso é sintoma de que o nível de açúcar no sangue está tão alto que o fígado está tentando compensar esse problema todo e ele está produzindo uma substância no nosso sangue que são chamados corpos cetônicos. Essas substâncias, elas têm cheiro de acetona. E aí, quando o paciente está com elas em grande quantidade no sangue, acaba saindo pela saliva e o cheiro fica muito forte. Essa complicação é muito grave. Normalmente aparece nos pacientes diabéticos tipo 1, não no tipo 2. Quem que é o paciente diabético tipo 1? É o paciente que é sempre magrinho, que ele nunca engordou.
tá bom? Então é um paciente magrinho que normalmente desenvolve essa doença ali na fase da adolescência ou então da infância. Tem que ficar de olho nesse tipo de paciente. Poxa, estou com esses sintomas, não tem mais jeito, o que vai acontecer comigo a partir de agora? Eu preciso tomar medicação. Primeiro você precisa ver um médico, ele vai solicitar alguns exames para você. Provavelmente ele vai pedir uma glicemia de jejum, ele vai pedir um exame chamado TOTG, que é um que você toma um copinho doce ali, depois eles vão tirar seu sangue para avaliar o nível de açúcar. Tem outro chamado hemoglobina glicada. São vários exames que vão ajudar o médico a fechar o seu diagnóstico e saber se você tem ou não diabetes. Além disso, existem alguns anticorpos que podem ser pedidos também para saber se você tem algum tipo específico de diabetes, né? Tem o anti-GAD65, anti-ICA, anti-IAA, tem vários anticorpos ali importantes, inclusive o nível de insulina pode ajudar também a saber como está a sua produção normal do corpo, né? A produção do seu pâncreas, e isso pode ajudar o médico também. E aí quando a gente fala de tratamento, depende do tipo de diabetes. Na maioria das vezes a gente começa nos pacientes diabéticos tipo 2 com medicamentos orais, né? Então metformina, o famoso glifage, são medicações que a gente inicia ali para tentar resolver o nível de açúcar do paciente e manter controlado. Se você é um paciente que tem pré-diabetes e o seu médico te informou isso, não fica com medo de tirar suas dúvidas com ele. Eu já vi muito paciente que vem comentar em alguns vídeos falando: doutor, meu médico me passou um remédio aqui para diabético, mas eu não tenho diabetes, por que isso está acontecendo? E eu sempre fico me perguntando, né, por que você não perguntou direto para o médico? Mas eu sempre explico na internet. Os medicamentos para diabetes, como por exemplo a metformina, eles são ótimos para paciente pré-diabético, porque eles inclusive podem evitar o paciente pré-diabético de virar diabético. Tem gente às vezes que pensa: mas se eu estou tomando remédio para diabetes e eu não sou diabético, qual que é a diferença? Se o diabético toma o mesmo remédio que eu, não tem diferença nenhuma. Tem sim. O paciente que já é diabético, ele tem mais risco de ter lesão nos órgãos. Você que está em pré-diabetes tem muito menos risco disso. Inclusive, você nem risco alto de infarto tem. O paciente diabético tem risco alto de infarto. Então é melhor você fazer o seu tratamento de forma precoce e seguir as orientações do seu médico. Fora que ficar só dependendo de medicação também não é bom. E não, eu não vou te recomendar nenhum chá natural, eu vou te recomendar o básico que funciona, que é a gente tentar se alimentar melhor. Aumenta o consumo de frutas e vegetais na sua dieta todos os dias. Não é para você parar de comer nada, é só você controlar a sua alimentação, não ficar vivendo de fritura e doces de padaria o tempo todo. Lembra de fazer atividade física, 150 minutos de atividade semanal é ótimo para o seu organismo. Vai evitar você de ter infarto, pelo menos vai reduzir bastante o risco, vai reduzir a sua pressão para você não viver tendo pressão alta, enfim, é muito bom para o corpo, recomendo que você não dependa apenas dos comprimidos. E são esses os sintomas que eu queria passar para vocês, eu espero que vocês tenham gostado dessa informação e que tenha sido útil. Se você tem algum desses sintomas e se você é um paciente diabético que teve esses sintomas, deixe o seu relato na descrição. Quando você é uma pessoa que teve um sintoma e você comenta, isso vai dar força para as pessoas que estão vendo o vídeo ir no médico e receber um tratamento mais precoce. Infelizmente, nós estamos em uma época onde as pessoas elas são muito difíceis de entender o que está sendo passado para elas. Inclusive um comentário num vídeo passado que eu tive, né? Vou ver se eu consigo trazer esse comentário para vocês. Era um vídeo que eu relatei sobre uma moça que, enfim, ela perdeu, infelizmente, né, os braços e as pernas durante uma infecção que ela teve, e teve uma pessoa que comentou: mentira. Aí eu falo: gente, por que eu ia mentir sobre isso na internet, né? Qual que é o negócio da pessoa de entrar num vídeo que o médico tá ensinando uma coisa e ela se negar a acreditar numa coisa que está sendo ensinada, né? Então, se você teve essa doença, se você teve esses sintomas, comenta, né? Fala pro pessoal ali que é importante no médico. Isso vai reforçar uma coisa que eu já estou falando, né? Mas é muito importante todo mundo interagir ali, eu gosto de ver os comentários de vocês, é muito legal saber a opinião de vocês. Eu vou ficando por aqui, mas antes de ir embora eu vou deixar recomendado 2 videozinhos aqui do lado. Nunca se esqueçam que conhecimento é poder. Tchau!